Olá, meus queridos amigos e amigas que me acompanham aqui no canal Fala Sério Pastor, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, veio interessado em aprender a língua hebraica, seja bem-vindo. Aproveito para pedir a você, se inscreva no nosso canal, coloque aí as suas dúvidas acerca do assunto que nós vamos estar abordando e compartilhe com outras pessoas para que estas pessoas sejam abençoadas como você. O nosso canal ele tem uma proposta muito diferente, sempre responder questionamentos bíblicos com a participação de vocês que acompanham o nosso canal, que mandam as perguntas, gravam vídeos e mandam para mim. Olha, pastor, eu tenho essa dúvida, e aí a gente coloca aqui e vai respondendo. Entretanto, diante da paixão que eu tenho pela língua hebraica, alguns aí já descobriram isso, começaram a me pedir, pastor, ensine pra gente o hebraico, dê aulas pra gente do hebraico, para que a gente possa aprender, fazer exegese do texto bíblico. Então eu resolvi atender a este pedido. Vou dar aulas de hebraico. Mas eu vou deixar algumas coisas claras para vocês. Primeiro, se você veio aqui em busca do hebraico moderno, ou você pretende falar fluentemente hebraico, pode ir para outro canal. Tem outros canais, outras pessoas que ensinam o hebraico moderno. A proposta desse canal não será essa. Pastor, então qual é a proposta do seu canal? Eu quero ensinar para vocês o hebraico bíblico. Tá certo? O hebraico bíblico. E tem diferença, pastor? Tem algumas diferenças. O hebraico moderno, ele tem muito mais vocábulos, ele não vai ter as vogais, assim como o hebraico mais antigo, nós chamamos aí o paleo-hebraico, ele não tinha vogais. Mas as vogais e semivogais, bem como os acentos, os diacríticos, foram acrescentados pelos massoretas. E então, o texto que nós temos hoje é chamado texto massorético, o texto da Bíblia do Antigo Testamento. E é este texto que nós vamos trabalhar, tá certo? Então, com o passar dos anos, a língua ela vai sofrendo mutações, vai sofrendo modificações, adições de termos. Por quê? Porque coisas vão surgindo. Nos tempos bíblicos não tinha avião, internet, televisão, não é celular, carro, enfim. Então, à medida em que o tempo passa, a língua ela vai crescendo, ampliando. Então você não vai sair daqui falando o hebraico moderno, chegar a Israel e conversar com todo mundo. Não é essa a proposta aqui. Mas você vai sair daqui deste canal apto a pregar o texto bíblico na língua original e fazer uma exegese dele e observar, analisar qual é o verbo, o que é um substantivo, se é masculino, se é feminino, qual é a nuance daquele termo, o que ele significa. Então estas informações, isso sim você terá a capacidade de fazer. Então, fica com a gente aí até o final, porque tem muita coisa boa. Este é apenas o início dessa nossa jornada na língua hebraica. Pastor, e você tem algum conhecimento, assim, alguma especialização nessa área? Bom, a minha tese de conclusão de curso de teologia foi divisores frásicos da língua hebraica. Ali nós trabalhamos quais eram os divisores frásicos que existiam na língua hebraica, os acentos, nós temos em torno de 46 acentos na língua hebraica, eles serviam para cantilação, eles tinham também funções de divisão de texto, ou acentos que eram conjuntivos, eles também serviam para dar a tônica da palavra. Então todos esses aspectos nós trabalhamos ali. Além disso, eu fui monitor da língua hebraica, Hebraico 1 e Hebraico 2, na Faculdade Adventista da Bahia, em 2 períodos diferentes, em 2 anos diferentes, tá? Tive o privilégio também de, na minha dissertação de mestrado, trabalhar um pouco mais a língua hebraica e esta questão da acentuação, quando eu desenvolvi minha tese com o título Implicações Hermenêuticas da Acentuação Massorética, um estudo de caso em Daniel 9:25, e ali nós trabalhamos o acento atiná, que é um acento divisor de sentido, é um dos principais acentos divisores de sentido, e nós trabalhamos este acento ali na nossa dissertação de mestrado, tendo como orientador o doutor Elias Brasil. Bom, além disso, eu também tive o privilégio de lecionar a matéria de exegese do Antigo Testamento para a turma de mestrado ali na Faculdade Adventista da Bahia. E esse ano eu tive o privilégio de lecionar Hebraico 1, Hebraico 2 e Grego 4 para as turmas de teologia do 3º e do 4º ano de Moçambique, na África. Então, nós temos aí um certo conhecimento deste assunto. Espero então poder ajudar você, contribuir para o seu crescimento neste assunto tão importante, ajudar você a pegar o texto bíblico original ali na língua hebraica e poder ler, fazer uma exegese, fazer uma análise
descobrir quais são as informações preciosas que a língua hebraica tem e que às vezes não são traduzidas na língua portuguesa. Eu vou procurar sempre trazer algum texto da Bíblia para nós podermos fazer uma exegese, analisar algum texto difícil quando ele estiver de acordo com algum assunto. Por exemplo, nós falarmos de verbos, então eu vou trazer algum texto na Bíblia que fale deste assunto. Quando nós falarmos sobre os sufixos pronominais, então eu vou trazer algum texto que foi mal traduzido ou que precisa ser melhor avaliado à luz da língua hebraica. E antes de nós começarmos a nossa aula inaugural, que terá como tema preliminares ao estudo do hebraico, tá? Eu quero fazer indicações. Sempre nos meus vídeos eu faço indicações de bons livros que ajudam a responder questionamentos em cima do tema que eu estou abordando. E como agora eu estou falando da língua hebraica, eu quero mostrar para vocês alguns materiais, alguns livros que eu sugiro que você adquira. Esta aqui é a Bíblia Stuttgartense. Ela você vai abrir assim, porque o hebraico se lê de trás para frente. A gente já vai ver isso hoje no início da nossa aula. Olha só. Aqui é o texto hebraico, dá para vocês verem aí direitinho. Olha só. É um alfabeto completamente diferente, caracteres completamente diferentes da nossa língua. Esse é um material de estudo. Você que vai se aprofundar na língua hebraica precisa ter este material. É vendida pela Sociedade Bíblica do Brasil, esta Bíblia Stuttgartense, tá? Quero apresentar para vocês também uma outra Bíblia, que é esta daqui, olha, a Poliglota. Ela é uma Bíblia muito interessante, eu gosto dela. Na verdade, não é uma Bíblia inteira, tem só o Antigo Testamento, tá? E você vai ter aqui o texto grego, olha só, nessa página aqui você tem de um lado o texto grego, do outro o texto hebraico, tá? E do lado de cá você vai ter o português e o inglês. Então, assim, é uma Bíblia assim, fantástica, uma Bíblia muito interessante, o Antigo Testamento, porque dá para você fazer o comparativo. Não é? Quando a gente faz exegese, a gente faz isso. A gente olha o hebraico, olha a mesma expressão do grego, e aí você tem aqui duas traduções, o português e o inglês. Material fantástico também produzido aí pela Sociedade Bíblica do Brasil. Se você tiver condições de adquirir, é um excelente material. Quero apresentar este daqui. É um material recente, tá? É um material recente. É o Antigo Testamento interlinear hebraico-português. Olha que coisa maravilhosa. Esse material aqui, para que você... eles são 4 volumes. Eu tenho os 4, mas trouxe apenas o volume 1 para apresentar a vocês. Olha só. Ele vai ter o texto hebraico e vai ter a tradução logo abaixo, em azulzinho, tá vendo? É um material, assim, muito interessante, um material didático para você poder acompanhar o texto bíblico. Agora, quando nós formos fazer as nossas traduções, porque nós vamos chegar em um determinado momento aqui que vamos fazer traduções, nós vamos precisar de dicionários. E eu quero apresentar aqui para vocês esse dicionário aqui. Ele é da Sinodal, dicionário hebraico-português, aramaico-português, fantástico, o melhor que eu conheço do hebraico para o português e também do aramaico para o português. Um material riquíssimo, ele não é extenso, mas direto ao ponto. Você vai encontrar todas as palavras que são encontradas aqui no Antigo Testamento hebraico bíblico, você vai encontrar aqui. Tem um outro dicionário um pouco maior que esse, o Léxico Hebraico e Aramaico do Antigo Testamento. É um material também excelente, se você quiser adquirir. É bom sempre você ter mais de um dicionário, porque assim você pode comparar as traduções, as nuances de um, às vezes não aparece no outro. Então, eu tenho esse daqui também. Quero indicar mais 2 materiais de leitura, assim, fantásticos. Esse manual da Bíblia Hebraica, escrito por Edson de Faria Francisco, que foi o mesmo quem compilou, preparou aquele material da Interlinear. Aqui você vai aprender a mexer naquela Bíblia que eu mostrei, aquela Stuttgartense. Deixa eu pegar aqui, nessa Bíblia aqui. Então, o manual da Bíblia Hebraica, ele vai te ensinar a usar esta Bíblia aqui. Ele é muito bom, esse livro aqui é muito bom, fantástico, didático, e vai te dar um norte, assim, algo muito interessante acerca desta Bíblia. Ele vai falar do aparato crístico, muita coisa interessante, tá? E quero apresentar, por último, eu considero a minha melhor aquisição foi esse livro aqui, olha, Crítica Textual da Bíblia Hebraica, de Emanuel Tov, uma das maiores
uma das maiores autoridades nesta área. Emanuel Tove, não sei se dá para vocês verem esse senhor aqui, ele é conhecido, praticamente todo o material que você encontrar, artigos que fale da língua hebraica, do texto hebraico, você vai encontrar referências a este senhor, porque ele é realmente uma autoridade. Então, Emanuel Tove, crítica textual da Bíblia hebraica. Aqui você vai ver as variantes textuais, não é? Os aparatos críticos, tudo. É muito interessante esse material aqui, se você tiver condições. É da BV Acadêmico, você pode adquirir, então, este material. Vamos, portanto, à nossa aula de hoje, a nossa aula inaugural. Nós vamos falar das preliminares ao estudo do hebraico. Então, fica com a gente aí até o final. Para iniciar então a nossa aula de hoje, eu quero começar mostrando as duas primeiras expressões que aparecem no primeiro livro da Bíblia. As palavras acima são lidas Bereshit Bará. Bereshit Bará. Ué, pastor, e é de trás para frente? É de trás para frente, tá? E significa no princípio criou. Aqui é o verbo bará, que é o verbo criar. E aqui você tem a preposição em, tá? B, no. Reshit, no princípio, ou em princípio, no princípio, criou, tá? E como você deve estar imaginando, são as duas primeiras palavras da Bíblia, ali em Gênesis capítulo 1 e o verso 1. A propósito, o livro de Gênesis na língua hebraica é chamado Bereshit, tá? Muito bem, como eu mencionei, o hebraico, ele escreve-se da direita para a esquerda, como o árabe e outras línguas semitas também se escrevem da direita para a esquerda. Então sempre começamos ao contrário, né, da direita para a esquerda. E se você pegar a Torá ou algum livro, você vai ter que abrir na última página. Deixa eu pegar aqui para vocês a Bíblia hebraica. E olha só, a Stuttgartense que eu mostrei para vocês, olha, você não vai abrir assim como você lê na língua portuguesa. Você vai virar e você vai abrir assim. Na última página, então, você vai começar a sua leitura. E como é que você vai lendo? Assim, olhe. Aí terminou aqui, aí você continua assim, tá? Então, é assim que você lê o hebraico. Mas por que, pastor, que o hebraico é escrito de trás para frente? Por que que ele não foi escrito como o português, como o grego, como o inglês, normal, da esquerda para a direita? Alguns sugerem, eu tenho aqui em minhas mãos um martelo e uma chave de fenda, só para exemplificar para vocês o que alguns historiadores, alguns pesquisadores sugerem. Que o hebraico, por ser uma língua muitíssimo antiga, ele era escrito primariamente em lascas de madeira, em pedaços de pedra, em argila, e às vezes você teria que talhar para deixar ali uma mensagem. Então, como a maioria de nós somos destros, o normal é nós pegarmos com a mão direita, tá? O martelo ou a marreta, aquilo que nós fôssemos usar para bater, e pegar com a mão esquerda o objeto pontiagudo que faria então a inscrição. Então como é que você faz? Assim, batendo daqui para cá, não é assim? Imagine você escrevendo, talhando em pedra. Olha que dificuldade você teria para talhar, escrevendo daqui para cá, como nós lemos. Então, como os primeiros falantes e aqueles que primeiro escreveram o hebraico, que desenvolveram o alfabeto hebraico, eles começaram a fazê-lo em pedras, em lascas de madeira, talhando, era comum e natural eles fazerem assim, olha. E aí vinha talhando, olha, da direita para a esquerda, porque é o mais comum. Só seria mais comum para quem é canhoto fazer assim. Vixe, até ruim de eu segurar. Mas como a maioria de nós somos destros, é uma grande possibilidade de que o alfabeto hebraico e as demais línguas mais antigas tenham surgido da direita para a esquerda justamente por conta desse motivo. Nós temos aqui, portanto, a palavra mishpat, que quer dizer juízo, né, julgamento. Em hebraico não há letras maiúsculas e também não há letras minúsculas. Tá? Só há uma forma, exceto as que têm a forma final, e a gente vai ver isso quando a gente estudar o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico ele vai ter em torno de 22 consoantes, sendo que uma delas vai ser dividida em duas, a gente vai ver isso também mais à frente. E as vogais e sinais não fazem parte do alfabeto. Não tem vogal? Não, não tem vogal.
No alfabeto hebraico, não. Porque as vogais e os acentos massoréticos, eles foram acrescentados posteriormente, tá certo? Eles não faziam parte do texto original. Para estudarmos, vamos utilizar os sinais massoréticos inventados pelos massoretas e que funcionam como vogais, mas nas publicações em Israel, hoje, por exemplo, não se utiliza esses sinais. Então, nas inscrições hebraicas hoje, se você for a Israel hoje, você vai encontrar texto somente assim, somente com as consoantes. Então, se você quisesse escrever em hebraico a palavra casa, você colocaria C e S. E o A some. E como é que sabe que é casa ou coisa ou sei lá, o siso, enfim, como é que eu sei? É só pelo contexto ou por quem já é falante. Quem é falante, ele já sabe que aquela expressão se lê daquela forma, tá? Muito bem. No hebraico também nós não podemos escrever parte de uma palavra numa linha e a outra parte na outra linha, utilizando-se o hífen. Percebe? O hífen. Não. No caso de não haver espaço, você escreve a palavra toda na linha seguinte. Você não separa as palavras, tá bom? Vamos então fazer uma revisão. Eu quero que você pegue papel e caneta para você responder a este pequeno exercício que eu vou colocar aí na tela para você responder. Então, ao final de nossas aulas, eu vou procurar colocar alguns exercícios aqui para que você possa fazer, responder. E deixa eu dizer uma coisa para você. Assistir os meus vídeos não vai fazer você aprender o hebraico não, tá? Não se engane, não se iluda. Ah, eu vou assistir os vídeos e aí agora eu já sei o hebraico. Não. Exige dedicação. Você tem que pegar caderno, caneta, compre um caderninho, meu caderno de hebraico. Coloca lá e aí você vai responder os exercícios, copiar essa matéria, todo o conteúdo que eu passar aqui você vai copiando e é assim que você vai aprender a língua. Tá com o caderno na mão? Tá com a caneta na mão? Então vamos lá. Primeira pergunta. Por que o livro de Gênesis na Bíblia hebraica está no lugar do último livro do Antigo Testamento nas Bíblias em português? Segunda pergunta. O alfabeto hebraico possui quantas consoantes? Coloque aí a resposta. Terceira pergunta. Os sinais vocálicos representam as e foram inventados pelos... Coloque aí a resposta, tá? Se você fosse escrever em hebraico as palavras Adão, casa, Deus e homem, em quais destas palavras você usaria letras maiúsculas? Então, a resposta da questão número 1. Por que o livro de Gênesis na Bíblia hebraica está no lugar do último livro do Antigo Testamento nas Bíblias em português? Porque o hebraico se escreve de trás para frente. Então, por isso que o livro de Gênesis vai estar lá no que seria para nós o final, que para eles é o início. O alfabeto hebraico possui quantas consoantes? Se você colocou 22, parabéns, você acertou. Os sinais vocálicos, já está dizendo, representam as vogais. As vogais. E foram inventados pelos massoretas, tá bom? E se você fosse escrever em hebraico as palavras Adão, casa, Deus e homem, em quais você usaria as letras maiúsculas? Em nenhuma, porque no hebraico não existe letra maiúscula ou minúscula, tá bom? Esta foi a nossa primeira aula, a aula inaugural. Eu quis trazer para vocês estes princípios básicos e nós vamos continuar na nossa próxima aula com o alfabeto hebraico. Então, compartilha com todo mundo, já se inscreve no canal, deixe aí para os seus amigos a indicação e que Deus abençoe vocês. Shalom!